Olá, este é um programa da VVC TV. A VVC é uma iniciativa do Instituto Península com foco no desenvolvimento integral para professores, sobretudo da rede pública de ensino, por meio de 4 jornadas de aprendizagem: emoções, corpo, cognição e propósito. Nós convidamos os professores a embarcar numa jornada de autoconhecimento para que possa propiciar isso também na relação com os alunos e com os demais atores do ecossistema escolar. E hoje nós temos um assunto muito importante. A gente vai falar sobre a conexão, a importância da conexão com a natureza, discutir um pouco o conceito do que é natureza e como a gente também se reconhece como parte da natureza. Nós temos uma convidada muito especial, a minha amiga Ana Carol Tomé, que vai falar com a gente sobre como a gente pode propiciar, possibilitar isso nos espaços da escola, essa conexão e, de repente, a criação dessa cultura. E, quem sabe, isso virá até currículo. Carol, tudo bem? Seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa da VVC TV. Eu que agradeço, João. É sempre um prazer estar envolvida com a plataforma da VVC, que é uma plataforma que eu já estou inscrita há bastante tempo e, particularmente, gosto muito dos percursos. Tá bom, então eu vou começar pedindo que, por favor, você fale um pouco, você é educadora, fala um pouco do teu percurso pra gente, como que você chega aqui hoje. Tá na escola pública, Carol? Eu sou professora da escola pública. Atualmente eu trabalho no programa de atendimento educacional especializado, né, no programa de inclusão, mas tenho um longo percurso também como professora da educação infantil, tanto na rede pública, em alguns anos na rede privada, e nos últimos 8 anos também tenho trabalhado com formação de educadores, tanto em rede pública quanto rede privada. Ok. Muito feliz de você estar aqui. Eu vou começar querendo saber de ti, que é o seguinte. Hoje se fala bastante em consciência ecológica, sustentabilidade, expressões que muitas vezes não comunicam ou explicam ou não explicam bem para um país com tantos problemas estruturais como o nosso, com tantos problemas concretos, problemas urgentes, e muitas vezes esses termos se perdem no dia a dia. Então vamos começar logo do início, que é qual a importância de a escola propiciar contato, conexão dos estudantes e de todo o corpo docente, de toda a equipe da escola com a natureza. Essa é uma pergunta muito boa, João, e nos remete justamente ao começo da conversa, né? Eu gosto de pensar justamente que o começo da conversa é que nós somos natureza. Às vezes a gente se esquece disso, né? Mas é importante a gente lembrar, como você mesmo trouxe aí essas questões de sustentabilidade, por exemplo, que é um termo bastante usado nas escolas. A gente mesmo no Ser Criança Natural recebe muita mensagem de como a gente pode fazer atividades de sustentabilidade, né? Mas se a gente não se entende como natureza, não tem como a gente pensar em fazer atividades para uma sustentabilidade, né? É preciso que esse conceito me atravesse e, dessa forma, eu pense todas as ações de um currículo, eu pense todas as ações da escola, né, a partir desse ponto de vista. Então, não vou fazer uma atividade para que isso aconteça. Eu vou ter atitudes sustentáveis, né? Eu vou ter atitudes pensando em eu como parte da natureza, eu sendo natureza. Então, eu acredito que esse conceito é fundamental para a gente ter. E eu acredito muito que um dos principais papéis da escola é a gente falar sobre a vida, né? Não dá para a gente falar sobre a vida desconectado da vida, né? Então, essa conexão com a natureza é justamente a gente estar nessa relação pulsante e viva com a vida. E isso muitas vezes você traz também na tua fala, que é esse olhar de separação não ajuda, né? Eu sempre costumo dizer que a gente precisa, nós humanos, basicamente dos mesmos estímulos e cuidados que uma planta. A gente precisa de sol, de água, de um bom ambiente para que a gente cresça, se desenvolva. Mas a gente tem muito olhar nos tirando dessa equação, né? Assim, como se a gente tivesse, como muita gente inclusive diz isso no seu próprio discurso, o homem venceu a natureza. E eu falo, nessa suposta polaridade nem tem vencedor. Porque a gente não tem que vencer, né? A gente só tem que caminhar junto, né, Carol? Nem pode ter vencedor, né? A gente tem que entender que a nossa vida enquanto espécie humana só existe no planeta
por conta de toda essa biodiversidade, né? A quantidade de oxigênio que existe, né, na atmosfera é exatamente a que a gente necessita. Tipo, se fosse 1% a mais, 1% a menos, a gente não existiria. Então, se a gente pensar que tudo isso só existe por conta de toda essa biodiversidade, por todas essas relações visíveis e invisíveis, né? Não tem como a gente pensar que o ser humano está acima de tudo isso, mas é só parte de todas essas relações. Somos natureza, né, Carol? Somos natureza e isso é inegável, né? Não dá pra gente negar. O segundo bloco é o segundo bloco que a gente entra mais em questões mais da escola, mas eu quero aproveitar que a gente está nesse lugar de falar dessa consciência. Existe na tua prática, porque eu sei que você tem uma abordagem, um cuidado nessa questão da conexão, seria mais efetivo se a gente começasse isso muito cedo, por exemplo, na educação infantil, do que necessariamente eu fico me lembrando da minha própria formação, de quais foram as iniciativas que eu consigo me lembrar ou perceber que os professores tinham essa preocupação. Tem algum grau de dificuldade? É melhor começar isso na educação infantil para isso ir virando mais cultura? Ou em qualquer segmento, período da vida do estudante, dá para fazer essa abordagem, dá para fazer esse convite para essa zona? Essa pergunta é muito, muito potente, é uma pergunta muito boa, João. Eu acredito que quanto antes a gente começar, melhor, né? Principalmente nessa primeira infância, que a gente está construindo as nossas referências que a gente vai levar para o resto da vida. Mas se isso não aconteceu, né, não significa que não pode acontecer, né? A gente pode fazer sim isso acontecer, né, com os jovens. Como é que a gente vai despertando esse caminho? E eu, como educadora de escola pública, eu gosto sempre de ir encontrando possibilidades. Eu sei que no Brasil a gente não consegue nem imaginar as diferentes realidades que cada escola tem, né? A gente tem uma diversidade muito grande. Mas eu acredito que sempre dá para a gente fazer essa relação acontecer. É só a gente ir encontrando brechas, encontrando caminhos. E quanto antes começar, melhor. Mas se não começou, a gente pode começar. Na tua prática, lá do início, você falou, você já foi professora de educação infantil, não é isso? Isso, já fui. Você começou colocando isso na tua própria prática como professora. Exato, assim, eu estudo essa relação entre criança e natureza há 10 anos. E aí chega uma hora que você tá nesse percurso, você tá estudando, você tá na escola, você não tem como você estudar um negócio e você falar, não vou fazer isso, né? Então, comecei colocando isso na minha prática. E isso foi muito importante também para minha construção como formadora de educadores, para o meu diálogo com os profissionais da educação, né? Porque eu tô num lugar... como os outros professores, que foi encontrando brechas para incluir isso mais no planejamento, incluir isso mais na rotina. Como é que a gente consegue colocar isso, olhar esse conteúdo a partir desse lado de fora, a partir das conexões com a natureza? Vou dizer, João, que é super possível de fazer, porque eu já fiz. E aproveitando aqui que a gente está, eu quero saber, a curiosidade, na tua experiência como aluna, você também teve essas oportunidades? Você passou por escolas que tinham essa preocupação, Carol? Olha, eu não sei te dizer se isso era uma preocupação consciente, né? Mas que eu tive muitas oportunidades de brincar do lado de fora na escola, sim. Eu lembro muito que tinha um pé de jabuticaba muito grande na minha escola e que a professora subia no pé de jabuticaba para pegar a jabuticaba para a gente. Ou talvez ela nem saiba do impacto que isso tenha na minha vida, né? Mas isso me ensinou muito, me ensinou sobre tempo, me ensinou sobre partilha, me ensinou sobre cuidado, né? Me ensinou sobre admiração, de ver aquela professora subindo naquele negócio enorme, né? Andando de um galho para o outro para descer com aquele jarro cheio de bolinha preta para a gente comer, né? Então, eu tive muitas boas experiências e quando eu também, na minha infância, hoje a realidade do Brasil é que muitas crianças estão cada vez mais tempo integral na escola, né? Assim, a gente tem uma tendência aí as crianças ficarem mais tempo integral. Na minha infância, isso não era uma realidade. A maioria das crianças ficava meio período. Então, a gente tinha muitas experiências, né, de não escola, mas muitas experiências brincando em área externa. Eu nasci em condomínio, então muitas experiências em turmas de faixa etária muito diversa, brincando em áreas naturais. Então,
tem uma pesquisa de escola e tem um olhar de escola e tem um olhar de não escola. E ajuda, né? Ter uma professora, como você fala, mesmo aqui em São Paulo, que foi onde você estudou, ter uma professora que tenha esse olhar, como você diz, ainda que possa não ter de uma intencionalidade que perpassa ali as atividades, mas do sentir dela, né? De feeling, de querer, já faz toda uma diferença, né? Não, faz muita diferença. Inclusive, tem umas 2 semanas, uma pessoa entrou em contato comigo que conhece um ex-aluno meu. E hoje ele está com 12 anos. E ela falou que ele lembra de mim, assim, das experiências que a gente brincava do lado de fora, né? Da gente pesquisar nesse canteiro que a gente brincava. Então, são experiências que são muito marcantes, né? Produzem memórias para a vida toda. E com certeza, a partir dessas memórias, tem muita aprendizagem aí também. Muito bem, você viu aqui então o nosso primeiro bloco com a nossa convidada que entende tudo de conexão com a natureza, a partir também dessa perspectiva de como a escola pode ter esse cuidado, como isso vira currículo, né? Eu estava pensando, quando eu estava conversando com a Carol, para a gente preparar esse nosso programa, que é, olhando para um país como o Brasil, um país que por si só já tem tanta natureza, tantas possibilidades, assim, é triste imaginar que crianças, que adolescentes têm uma formação muito entre muros, né? Muito sem esse contato, como a Carol trouxe, de conseguir, inclusive, ver o céu, sentir, inclusive ter clareza e consciência do país que vive, com toda essa nossa abundância de tudo que é natural, né, Carol? Com certeza, isso que você trouxe é algo fundamental, né? O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, né? E a gente não vai aprender sobre essa biodiversidade só dentro de uma sala de aula, né? Só entre paredes. A gente precisa experimentar esse lado de fora, essas áreas ao ar livre, essa relação com a natureza, para a gente entender sobre esse mundo que a gente está inserido. Muito bem, muito bom ouvir a Carol. Você gostou do bate-papo? Então fica aí que a gente finaliza agora esse primeiro bloco e volta já já para o bloco 2. Não sai daí. Voltamos para o nosso bloco 2, falando sobre natureza no contexto da escola, como isso faz bem para os alunos, com a nossa querida Ana Carol Tomé. Eu vou começar de novo perguntando, Carol, que eu quero entender mais, a partir de tanta experiência que você tem, da sua prática mesmo, além do seu estudo, que é... Nós, como professores, muitas vezes não temos na nossa vivência como estudante e, sobretudo, na nossa formação inicial, a reflexão e experiência sobre a importância desse assunto, da conexão com a natureza, de quais são os ganhos disso. Essa consciência ecológica não perpassa o currículo, por exemplo, pelo menos na maioria, a gente pode afirmar que pelo menos na maioria das escolas públicas do país. Você avalia que isso dificulta a criação de uma cultura de atividades que considere a natureza para além de eventos pontuais, como a Semana do Meio Ambiente? Com certeza, João. A gente precisa que o educador, que as educadoras estejam com essa conexão, com essa sensibilidade, né, que tenham experiências para que a gente consiga olhar para isso, né? Quando eu sinto no meu corpo os benefícios de eu estar em contato com a natureza, quando eu sinto no meu corpo o quanto eu fico com uma sensibilidade mais aguçada para perceber o mundo, o meu entorno, né? Eu consigo ter um olhar diferente para as crianças, para os jovens. Eu acredito muito que o educador que está sensível para essa conexão, com certeza, ele vai conseguir estar sensível para ter uma observação atenta para esse desenvolvimento das crianças e, com certeza, ele vai pensar, né, nesse lado de fora, nessa relação com a natureza, como possibilidade e não aí como só uma ferramenta de trabalho ou como um evento pontual, né? Então, não vai ser só na Semana do Meio Ambiente ou não vai ser só num passeio da escola, por exemplo, né? Não vai ser evento, vai ser rotina e precisa estar marcado, né? A conexão com a natureza na educação, eu acredito muito que parte disso se deve muito ao vínculo que as pessoas construíram com isso. Né? Então, não adianta eu sair uma vez e nunca mais sair. Não adianta eu ir num parque uma vez e nunca mais sair. Né? Mais vale eu viver todos os dias essa área natural da minha escola, né? Esse lado de fora da minha escola, eu ter elementos da natureza na sala de referência, né?
do que eu fazer uma ação pontual uma vez entre os 200 dias letivos, né? Essa construção vem muito do vínculo e é nessa construção que a gente vai entendendo a potência dessa relação para a aprendizagem. E você trouxe algo que eu achei bem interessante, porque dialoga muito com a nossa abordagem da VVC, de olhar integral para o ser humano, que eu gostei muito que na primeira assim, frase da tua resposta você disse, quando o estudante sente no corpo, quando ele vivencia no corpo. Então você traz, inclusive, de um lugar, de uma vivência corporificada, né? Me fala um pouco mais sobre isso, dessa importância de sentir no próprio corpo. Eu acredito, João, que não existe outra forma, né, da gente aprender. Quando a gente tem experiências que a gente vive no nosso corpo, faz muito mais sentido, né? Parece que as conexões que a gente faz com o conteúdo, né, a gente consegue ter uma memória a partir disso. Não é algo que a gente aprendeu para responder numa prova ou para fazer um trabalho, né? Isso de fato está fazendo sentido para mim. Tem um autor que eu gosto muito, né? O Davi Le Breton. Ele tem um livro que chama Antropologia dos Sentidos. E a primeira frase do livro dele é: para o ser humano não existem alternativas que não seja experimentar o mundo e ser atravessado por ele. Essa frase é muito do que eu acredito. A gente está nesse mundo, então vamos sentir, né? Então vamos aprender. E eu gosto muito de pensar que se a gente for olhar principalmente nos conteúdos que estão aí do ensino fundamental até o médio, um dia todos esses conteúdos eles foram vividos, só vividos, né? Não eram sistematizados em livros, em apostilas como a gente tem hoje, né? Então a gente está esquecendo dessa parte vivida do conteúdo para ficar só nessa parte sistematizada de texto, né, de imagem, mas é muito mais que isso. E quando a gente vive isso no nosso corpo, com certeza a gente atribui um significado completamente diferente e faz um sentido completamente diferente para a gente no nosso percurso. Olha, eu gostei dessa frase, vou levar ela comigo, tá? O ser humano precisa, é assim que eu interpretei, para o ser humano é necessário, um imperativo que experimente a vida e se permita ser atravessado pela vida. Isso é bem o espírito da coisa. Eu adorei a frase, quero te perguntar, inclusive, você tem uma formação a partir da escola pública, de ser professora da escola pública, e você sabe que muitas escolas públicas no Brasil estão inseridas em contextos que não favorecem o contato com a natureza, às vezes porque tem um excesso de concreto, às vezes porque a escola reivindica que está num espaço de violência e que os alunos não teriam como sair para fora dos muros da escola. Vou nomear desse jeito, dessa falta de contato com a natureza. Como você percebe a realidade dessas escolas públicas? Eu acredito, eu gosto sempre de olhar para o copo meio cheio, sabe? Eu tenho essa mania de olhar para o copo meio cheio. Eu gosto disso, Carol. Que bom! Eu não acredito que não dá para fazer, né? E aí, às vezes, mesmo que muitas vezes eu já cheguei em escolas públicas que tinham um super espaço, mas eu já também trabalhei em escolas que, assim, apesar do super espaço, a gente tem paredes culturais que não deixam a relação entre criança e natureza acontecer, né? Quando a gente não tem essas paredes culturais, mas a gente tem esses outros impedimentos, né? Como é que a gente vai levando e a gente vai burlando esse sistema para a gente ter mais natureza para dentro? Eu vou dar um exemplo que eu tô aqui atrás, ó. Esses potinhos aqui é tudo batata doce na água que tá brotando aqui, né? Então, tem aqui a minha plantação de batata doce, meus caroços de abacate. Então, como é que a gente pode ir fazendo canteirinhos, né? Trazendo elementos da natureza para situações cotidianas? Como é que a gente consegue trazendo uma estética mais orgânica para a escola, né? Ao invés de usar EVA, que é um material que é super usado na escola e que traz aí um padrão de cores que não nada remete de fato, né, ao mundo, à natureza. Como é que a gente consegue ir usando uma estética que a gente vai priorizando elementos naturais, de repente folhas, de repente gravetos? Como é que a gente consegue ir contextualizando todos esses elementos no nosso dia a dia? Eu acredito muito que esse já é um pequeno passo,
né? Eu costumo falar que assim, o primeiro passo para fazer essa relação acontecer é abrindo a janela, né? A gente fazendo essa conexão desse lado de dentro com esse lado de fora, através dessa membrana aí que faz essa transição, né? O ar circulando, a luz, né? Uma luz mais natural entrando na medida do possível, né? Mas eu acredito muito que a gente consegue, quando a gente se entende natureza, começa a ficar mais fácil da gente encontrar esses pulsos de vida na nossa rotina. Muito bem. Eu queria que você falasse um pouco mais, eu gostei muito do que você trouxe sobre essas paredes culturais que podem impedir ou dificultar esse contato, esse olhar. E aí, o que eu queria te perguntar aqui é, você avalia que essas paredes culturais é de um lugar inconsciente, por exemplo, os professores não veem valor, e não os professores, tirar o professor dessa posição, a comunidade escolar de repente não vê valor nessa relação ou nessa criação desse contexto. Você acha que isso acontece de um jeito mais inconsciente ou de um jeito consciente? As pessoas mesmo, muitas vezes, não estão ligadas, olham, mas não atribuem o valor. Como essas paredes culturais poderiam ser manifestadas nesse contexto escolar? Eu acredito muito que muitas vezes é inconsciente, né? A gente está num contexto histórico aí que a gente tem o ciclo de educação, né? A educação que eu vivi é a referência que eu tenho para a educação que eu vou fazer, né? E a gente tem muitas escolas que a educação foi feita praticamente só dentro da sala de aula, com um professor lá falando, e o aluno só ouvindo, né? Como é que a gente tira essa situação? Então, as paredes culturais que eu trago muito na minha formação, que eu enfrentei muito, são assim, eu não poder sujar roupa, por exemplo, né? Eu não poder... o espaço externo eu só vou usar quando é o meu horário e é só para o horário de parque, por exemplo, na educação infantil, né? As atividades... A atividade é só atividade de folhinha que eu tenho que ficar preencher uma pasta. Então, o que eu tenho de vivência, a gente não olha para isso como produção de conteúdo, como aprendizagem significativa, né? Então, essa concepção de infância, essa concepção de aprendizagem, ela precisa ser revista, né? Ela precisa ser contaminada. Eu gosto de quando eu estou na sala de aula, porque aí, assim, eu pego, né? Eu começo a fazer o meu trabalho, a hora que eu encontro alguém que tá olhando e falando, tô entendendo o que você tá fazendo, vem aqui que eu vou conversar com você, né? Então, como é que a gente consegue ir arranjando parceiros para a gente se fortalecer nesse olhar, né? E com certeza, essa barreira é muito difícil de derrubar, mas ela é possível, né? Tanto é que eu tô nesse trabalho de formação de professores justamente por conta dessas barreiras que eu enfrentei, né? Então, se eu enfrentei essas barreiras, eu preciso falar com esses adultos que não estão fazendo essa relação entre criança e natureza acontecer, o porquê que é importante fazer isso acontecer, para que isso não se repita, né? E para que mais crianças tenham essas oportunidades. E você traz na tua fala um aspecto muito interessante, né? Porque você falou que muitas vezes nós professores não tivemos a experiência e talvez até de uma forma mesmo inconsciente, a gente reproduza a experiência que a gente não teve. E que é muito comum que eu falo sobre isso, que quando nas minhas formações com professores conversas pelo Brasil, eu ouço professores que dizem assim, mas no meu tempo as coisas eram diferentes. Eu respeito, acolho, mas sempre pergunto, mas o que é que define que o seu tempo foi o tempo que você foi estudante? Você está em 2020, por exemplo, o seu tempo não é 2020, há um apego de uma reprodução do tipo de educação que eu tive e talvez é o tipo de educação que eu concebo, né, Carol? Tem muito isso, né, João? Eu gosto muito de pensar naquilo... a gente tem muito nessa fala, eu escuto muito nas escolas, mas foi sempre assim, né? A gente não questiona, né? Então, por exemplo, a gente só vai para fora quando é o nosso horário de parque, mas e se eu quiser contar uma história do lado de fora? Mas ninguém nunca contou, foi sempre assim, né? Então, a gente não discute algumas questões, né? Então, acho que ter mais diálogo, ter mais conversa, para a gente ir encontrando essas possibilidades, se faz necessário, né? E para a gente abolir o sempre foi assim, mas para a gente justamente encontrar mais possibilidades, porque a gente não pode viver de sempre foi assim.
Muito bem. A gente vai terminar o segundo bloco dizendo que a gente vai torcer aqui para que juntos a gente rompa com Sempre Foi Assim e com a capacidade e o convite que a gente tem, na verdade, do nosso fazer docente, que é construir uma história a partir do que a gente viveu e a partir, inclusive, das adequações e atualizações que a gente quer fazer da experiência que a gente viveu. Então, olha, de novo eu volto para a frase que a Carol disse que eu gostei tanto, né? Quando você está aberta para experimentar a vida e se deixar ser atravessado por essa vida, talvez fica mais fácil a gente não ver graça em reproduzir algo que sempre foi assim e um convite que a vida nos faz de a gente tentar fazer de um jeito novo, já que o fato de sempre ter sido assim muitas vezes não quer dizer que a gente tenha chegado num bom lugar com isso. Mas não sai daí, que a gente volta já já com as reflexões e dicas da Carol para o nosso terceiro bloco. Voltamos para o nosso terceiro bloco agora, que a gente chama de o bloco de dicas e sugestões dos especialistas, dos professores que a gente convida. Eu vou aproveitar, então vou pedir para a Carol o seguinte. Carol, quais sugestões e caminhos você sugere para os professores, para os gestores que estão nos assistindo, que queiram criar espaços, estratégias para propiciar para os estudantes e para toda a comunidade escolar um contato permanente com a natureza, que, como você disse, mais importante do que ser algo pontual é algo que tem uma sequência, que tem uma intencionalidade. Quais dicas que você dá? Eu já vi que atrás de você tem vários potinhos de alguma plantinha que está nascendo aí, de batata que você falou. Gente, é só ouvidos para você agora. É uma maneira que eu encontrei, né? Tô plantando batata doce aqui, abacate, tô na tentativa e tá brotando, já tá espalhando aqui pela casa. Mas eu gosto muito de ter planta por perto, justamente porque elas vão nos dando muitos caminhos, né? Cada dia ela tá de um jeito diferente, vai nos atentando aí para esses pulsos de vida. Então essa já é uma dica, né? De quanto mais plantas a gente puder ter aí nos espaços. Mas isso é uma dica para a gente ter, por exemplo, né, no lado de dentro, talvez, para a gente tornar esse lado de dentro com mais natureza, conectado mais com a vida. Mas tem uma dica que eu acho que é o ponto de partida, João, que é assim, para eu encontrar as possibilidades, eu preciso saber onde é que eu tô. Onde é que lugar é esse que eu habito? E muitas vezes, nas escolas que eu vou acompanhar, que eu vou fazer uma formação, quem trabalha lá, a comunidade escolar, não conhece de fato o terreno inteiro da escola, por exemplo. Né? Então, acho que um ponto de partida é, vamos olhar qual é o espaço da escola? Vamos olhar que espaços são... Você conhece todos os cantos ou você só conhece parque, sua sala de aula, o refeitório, a biblioteca, sabe? Aqueles lugares que estão mais fortes aí na nossa rotina. E aí, quando a gente passa a enxergar e conhecer todo esse território, aí a gente abre espaço para a gente pensar uma possibilidade, né? Porque esse é um exercício que eu sempre fiz. Então, sempre que eu cheguei numa escola nova para trabalhar, né? E na escola pública, eu cada ano trabalhei numa escola diferente. Eu sempre chegava com esse olhar, né? Vou conhecer o espaço inteiro da escola, entender o porquê que ali não usa, se usa, como é que usa, né? Para eu começar a entender. Então, eu já ocupei espaços na escola que eu fui a primeira pessoa a ocupar, né? A gente estava naquela coisa do sempre foi assim, nunca ninguém usou, né? Então, levar material para fazer atividades de artes, propiciar brincadeiras, né? Propostas de investigação, rodas de leitura em áreas abertas, por que não? Né? Quando a gente já conhece esse espaço, quando a gente consegue entender que espaço é esse, a gente entender, começar a fazer uma lista dessas possibilidades, sabe? O que eu acho que eu faço do lado de dentro e que eu consigo fazer do lado de fora? Eu acredito muito que a gente tem que... Muito do que a gente faz do lado de dentro é possível de fazer do lado de fora. Eu só preciso olhar para essa rotina e ir fazendo algumas mudanças, né? E mudando justamente padrões que eu tenho. E aí, quando eu tô do lado de dentro, é justamente pensar, então, como é que essa estética orgânica, como é que esses pulsos de vida podem estar mais presentes, né? Então, por exemplo, em materiais que eu tô oferecendo para as crianças, muitas vezes, as crianças estão aí com acesso restrito a materiais de plástico, né? Que tem a mesma textura, que tem as mesmas cores,
né? Por exemplo, tem coisas que são muito simples e que a gente pode coletar sementes, coletar gravetos, né? Eu na educação infantil, trabalhava numa escola que quase não tinha área natural, então dentro da sala eu tinha lá um cesto de cada tipo de material para as crianças se acessarem livremente, né? E criarem diversos contextos, usarem para diversos contextos. Que era um cesto de pedras, um cesto de gravetos, um cesto de flores, um cesto de folhas, um cesto de sementes. E aí, quando a gente cria essa cultura de ter esses elementos na escola, as famílias também começam a participar, contribuindo, né? Então, as crianças também passam a ver isso na rotina delas. Então, era comum voltar no final de semana as crianças com a mão cheia de graveto ou cheia de pedrinhas para contribuir ali com os cestos, né? Uma outra dica que eu gosto muito e que é muito simples a gente usar, por exemplo, potinhos. A gente usar potinhos de casca de coco, por exemplo, que é uma coisa super simples e que eu vou na feira livre aqui, do lado da minha casa, né? E peço para o senhor que rala o coco se ele pode juntar as cascas de coco para mim. E aí, no final da feira, eu vou lá e pego e eu uso aquilo, seja como material para organizar a atividade, seja para a gente colocar como brincadeira para as crianças, né? Então, tem uma série de utilidades ali, esses materiais, que a gente só vai descobrindo na rotina. Mas eu acho que esse olhar dessa coleta, né? A gente vai descobrindo muito desse entorno e que vai sensibilizando o nosso olhar para o que a gente pode fazer mais. Eu lembro muito de um relato de uma professora que ela falou assim, sempre que eu precisava fazer pintura com urucum com as minhas crianças, eu pedia para uma amiga buscar no sítio dela, barará, e vinha aquele urucum. E aí ela falou que uma vez, na provocação que a gente fez na nossa formação, que foi dar uma volta no quarteirão da escola, ela descobriu que tinha um pé de urucum no quarteirão da escola. Então, assim, a gente olhar para esse entorno também é muito precioso, porque quando a gente está usando esses elementos do entorno, a gente também está trazendo para as crianças essa noção de pertencimento, né? Então, esse urucum, ele foi pego na rua aqui de trás, né? Eu estou conectada com isso. Ou então, se ele for a pé para casa, ele pode passar por ali e ver, olha, isso que a minha professora usou veio daqui. Então, você vai fazendo uma expansão de território e você vai fazendo reconhecimento. Então, para além de conhecer o que você usou ali, que apareceu do nada na frente das crianças, quando a criança participa da coleta, quando o professor participa da coleta, ele começa a perceber assim, esse macrocosmos de que está tudo conectado, né? Então, eu começo a reconhecer a árvore do urucum, o lugar que ela está, né? Se eu encontrar outra em outro lugar, talvez eu reconheça, tem alguma coisa que me remeta. Então, é muito importante essa noção de pertencimento através dos materiais que a gente está usando na escola. Muito bem, tu traz uma coisa que eu achei muito interessante, e até porque eu também fiz, lá atrás a gente comentou sobre os territórios, territorialidade, onde é que essa escola está dentro, mas quando tu faz uma provocação interessante que é, para a escola também, muitas vezes, mesmo em contextos adversos, mas para a escola ter esse contato, conseguir dar uma volta no quarteirão, ela também é convidada a buscar construir uma relação com essa comunidade, mesmo que às vezes seja uma comunidade, como a gente ouve, mas a comunidade que a minha escola está inserida, ou o bairro, é um bairro violento, não é seguro. Mas essas crianças são desse bairro, são dos bairros arredores. Como que, eu acho que o teu convite também é, como você envolve a família, envolve a comunidade para que você, de fato, utilize esse território, para que você, de fato, se aproprie do território que a escola está inserida. Fiz uma boa interpretação? Maravilhoso, João. E eu acredito muito, muito nisso. Porque eu acredito que, assim, a escola não é o prédio da escola, né? Eu poderia ser o arquiteto, desenhar o projeto da escola, do prédio, e aí eu pego vários terrenos com a mesma medida e construo o mesmo edifício, né? Todas as escolas vão ser iguais? Não vão ser iguais, porque justamente é essa vida que faz a escola, né? Essa comunidade. Eu gosto muito de pensar a escola como um organismo vivo, né? De pensar a escola como essa comunidade que está ao redor dela. Então, são as famílias, são os funcionários, né? É todo mundo que está envolvido na escola, inclusive, né, ao redor dela. Então, a gente precisa
é um sonho. Eu acho que eu tenho trabalhado muito para isso. Assim, como é que a gente consegue expandir esses espaços da escola para a gente ir criando esses diálogos, né, com esses espaços? Como é que a gente consegue, de repente, uma escola que não tem uma área natural? Isso já aconteceu com uma pessoa numa brincadeira que a gente organiza. Ela trabalhava numa escola na periferia de uma cidade, e na escola dela não tinha uma área com mais natureza, assim, que ela queria que as crianças dela vivessem essa experiência. E aí ela descobriu uma senhorinha que era vizinha da escola, e ela foi lá e conversou com a senhorinha e perguntou se podia levar as crianças lá, né? Então ela começou um diálogo de usar o quintal emprestado. A gente já tem algumas escolas que fazem muitas caminhadas pelo bairro, né? Que constroem diálogos com os comércios, com os feirantes, com outras instituições do entorno. E isso é muito importante, porque se somos natureza, né? Todo esse organismo, né? Faz parte disso, faz parte dessas relações. Muito bem, Carol. Eu queria continuar nossa conversa por mais tempo e tempo, mas a gente vai pedir agora as considerações finais sobre o seu tema, sobre as suas reflexões acerca desse tema que é tão importante, que é sobre, de fato, desse reconhecimento, né? Porque eu fico às vezes até pensando que quando a gente propõe uma conexão, parte inclusive de um desconhecimento de uma conexão que acontece independente da nossa consciência ou não, que a gente é conectado porque a gente é natureza. Então, as suas reflexões a partir desse reconhecimento, dessa conexão que já existe, muitas vezes a gente só não torna ela possível ou aprimora mais ela. Se eu posso deixar um recado, né, para todo mundo aí que está assistindo, eu acredito que é muito isso. Primeiro, vamos buscar essa nossa conexão com a natureza, essa nossa relação com a natureza. Como é que eu estou me relacionando? Né? Como é que eu estou percebendo essa vida que tem aí na minha casa, no meu entorno? Como é que eu estou nutrindo essa relação? E aí, eu gosto muito, mas muito de pensar que a gente precisa ter esse lado de fora, essas relações com a natureza, essa natureza do entorno, esses pulsos de vida como motivos e não como desculpas, né? Então, que o vento, que a chuva, que o quintal, que o gramado, que eles sejam bons motivos para a gente estar nessa conexão, para a gente estar nessa aprendizagem, para a gente estar nesses processos de desenvolvimento, né? E não desculpa para eu não sair, para eu não tentar encontrar um caminho para fazer essa relação acontecer. Eu acredito muito nisso, gente. Então, por favor, mais motivos e menos desculpas. Muito bem, é com mais motivos e menos desculpa que a gente se despede de você que está nos assistindo. Esse papo muito agradável com a Carol, muito necessário e atual. E, Carol, eu escolhi um trecho de uma poesia de um mestre que sempre aparece aqui nas nossas conversas da VVC, que é do Manuel de Barros, que eu penso que deve ser um dos poetas brasileiros que mais produziu a partir da interpretação dele da natureza, de tudo que ele viu. E tem um trecho que eu separei do poema Apreendimentos, que diz assim, para você, Carol, diz assim: o filósofo Kierkegaard me ensinou que cultura é o caminho que o homem percorre para se conhecer. Sócrates fez o seu caminho de cultura e ao fim falou que sabia que nada sabia. Não tinha as certezas científicas, mas que aprendera coisas de menor com a natureza. Aprendeu que folhas das árvores servem para nos ensinar a cair sem tanta alardes. Disse que fosse ele caracol vegetado, sobre pedras ele iria gostar. Iria certamente aprender o idioma que as rãs falam com as águas e ia conversar com as rãs. Viva Manuel de Barros, viva a natureza, viva a nossa conversa. Carol, muito bom ter você aqui, muito obrigado, estou muito feliz da conversa, do tema. E para quem está nos assistindo, a gente volta com mais entrevistas e com mais conversa. Fica sempre aí. Tchau, tchau.